Iniciamos a gravação. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa aula do grupo VIP, eu já estou perdida no número de aula, né? Mas não tem problema, o negócio é passar conteúdo, é nós estudarmos juntos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de legislação municipal, então desse concurso que vai acontecer daqui 20 dias, né, gente? 20 dias, hein? Falta pouco. Vamos estudar aí que dá tempo. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Vou pegar a tela inteira aqui, e daí eu olho pelo meu celular. Aqui. Apresentação. Uhum. Aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho da legislação municipal. Trouxe uma lei que é bem rapidinho, acho que é 2 slides, tá? Só um minutinho. A gente, peço desculpa aí minha tosse. Hoje eu vou pegar mais leve. Deixa eu só ver aqui. Já olho hoje. Vamos lá. Tá, voltando. Legislação municipal, então. Lei Complementar 305, de 24 de abril de 2012. Gente, bem novo, né? Bem recente aí essa legislação. Então, o que é essa legislação que é muito importante para muitos servidores, né, principalmente quem tem filho com alguma deficiência, né, e não serve só para filho, tá? Serve também para cônjuge, para pai, mãe, enfim. Mas, na maioria, né, das vezes, tem a ver com filhos. Bom, então, é a lei, né, é a lei de redução da carga horária. Vocês sabem que a gente tem aí várias leis, né, de acessibilidade, várias leis das pessoas, né, com algum tipo de deficiência, e aí o município também regulamentou uma lei em que o servidor municipal, estatutário ou seletista, né, então tanto faz ser regido lá pela lei lá pelo nosso Estatuto do Servidor, quanto ser seletista, se ele tiver a carga semanal, né, igual ou superior a 35 horas, tá? Ele tem o direito a solicitar que a sua carga horária seja reduzida a 50%, tá? Então, para quem vai fazer aqui, a maioria é agente de trânsito. Agente de trânsito é 35 horas semanais. Se tiver um filho, então, com alguma deficiência, pode solicitar, claro que depois do estágio probatório, tá? Pode solicitar a redução da carga horária em 50%. O que é isso na prática? Um resumo. Servidor, tem aí que, gente, que essas exceções, esses pormenores, isso atrai muito a banca, né? Como são só 10 questões de leis, mas a gente tem ali 16 legislações diferentes, né? Então, eles vão escolher aleatório. E essas coisas que talvez as pessoas não derem muita bola, não liguem para esses detalhezinhos, é o que vai fazer a diferença na hora da prova. Então, eu trouxe alguns pormenores aqui para vocês dessa lei. Carga horária. Então, o servidor, se eu colocar lá uma questão, tiver uma questão lá, o servidor que trabalha, tem a carga semanal de 30 horas e solicitou, olha só, gente, ó, e solicitou a redução da carga horária em 50%, e aí tem lá A, B, C, D, aí vai ter lá qual é a porcentagem que ele pode ter de redução, né, alguma coisa assim. Aí você acha que a questão tem a ver com a porcentagem, e não. Tem a ver com as 35 horas. Então, é isso que você tem que cuidar. Então, são 35 horas
ou mais, menos não. Se a carga horária for 34 horas, tem direito à redução? Não tem direito à redução. Por quê? Porque a legislação é muito clara, diz acima de 35 horas semanais. Qual é a redução? Aí pode colocar lá numa questão. Posso reduzir em 55%, 60%, ou sei lá, 25% da carga horária? Não, a redução é de 50% da carga horária. O servidor, então, ele deve ser responsável por pessoa portadora de necessidades especiais, né? Então, é o PPNE, pessoa portadora de necessidades especiais. Ele tem que ser o responsável. Geralmente, é pai e mãe. É filho, né? A pessoa tem que ser pai ou mãe. Pode ser adotante, enfim. Ele tem que ser responsável, mas isso não é assim eu chegar lá e dizer, eu sou responsável pela fulana de tal. Não. Eu tenho que provar juridicamente, eu tenho que ter tudo juridicamente. Então, se é adotada, eu tenho que ter a tutela, né? Enfim, a carga da adoção, a tutela, a curatela, dependendo do que se tratar. Então, a pessoa tem que ser responsável legal. Tem essa deficiência, né? Ela tem que ter uma atenção permanente. Então, há necessidade de uma atenção permanente. Se só perdeu um dedo, né? Por exemplo, tem um filho, sei lá, alguém que é o servidor responsável, perdeu uma mão. Não, ele não precisa de atenção permanente, porque ele perdeu uma mão, porque ele tem a outra, ele pode, né, adaptado. Então, realmente, isso, a lei deixa bem claro que tem que ser avaliado caso a caso, tem que ter o laudo e tudo mais. Precisa, então, de requerimento, não é uma coisa assim automático. Eu coloco lá no meu registro que, que eu tenho um filho com deficiência, e aí automaticamente eu já ganho isso. Não. Inclusive, seja qual for a deficiência, seja qual for, você tem que solicitar a cada 12 meses. Então, a concessão é dada por 12 meses e pode ser sempre renovado, mas ele tem que ser solicitado, e nesse requerimento tem que ter um laudo do que, né, qual a necessidade especial que essa pessoa tem, que essa criança tem, enfim. Então, é tudo muito sério. E a concessão é dada por 12 meses, podendo ser renovado. Vai renovar por 20, 30, 50, 60 anos, não interessa. É renovado. Aí muitas pessoas às vezes acham, né? E aí você tem que cuidar que a lei é uma coisa que, por que solicitar se é permanente? Se é permanente o problema? É preciso, porque está na lei. Tudo que houver de direitos e deveres tem que estar em lei. E a Lei 305 é isso, trata da redução da carga horária, mas tem alguns pré-requisitos. Então, é por 12 meses, tem que ser sempre renovado. Pode cessar antes? Pode, por exemplo, um filho fez uma cirurgia, né, e necessitava das pernas, por exemplo, alguma coisa assim, necessitava de cuidados permanentes. Mas ele, em 6 meses, ficou bom. Então, pode ser revogado. Mesmo que tenha sido dado 12 meses, pode ser revogado. O fim da concessão, então, cessará quando não mais houver motivo. Então, não houve mais motivo, a necessidade especial, então, foi curada, né? Teve algum problema físico, curou, acontece, né? Já aconteceu com algumas colegas, perdeu, por exemplo, tinha um filho que tinha problema, tinha necessidade especial, e ele veio a falecer. No momento que entra na prefeitura o atestado de óbito, esse direito, né, da redução cessa, termina. E aí segue a vida normal como era, volta a fazer as 35 horas normais. Então, esse é um resuminho aí. Então, essa lei é bem curtinha, eu só trouxe o primeiro artigo, que fala por si, fala, né, sobre todos
os benefícios, né? Eu acho que esse primeiro aqui, ele resume muito bem essa lei. Então, o servidor público, estatutário e seletista, com carga horária igual ou superior a 35 horas, da administração direta e autarquia, fica assegurado o direito à redução em 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração, enquanto responsável legal por pessoa portadora de necessidades especiais que requeira atenção permanente. Aqui, então, eu fiz o resumo e é isso. Essa lei, que bom que se todas as leis fossem assim. Esse é um resumão, mas aí, gente, prestem atenção nos detalhes, né, que pode ter questões boas aí, né, muito boas, que as pessoas às vezes não se atentam. E agora, a próxima lei, a gente vai falar do plano de carreira do servidor. Bom, o plano de carreira do servidor é algo bem extenso. Eu hoje vou trazer só um pouquinho, tá? Semana que vem a gente vai ver mais a fundo. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe a lei como é. Então, eu tirei print da lei para a gente ler e eu falar algumas coisas que podem ir gravando para vocês. O que tem que ser feito nessa lei, gente? Ler. Tem que ler. Essas leis muito extensas, vocês vão ter que ler. Não adianta, né? Deixa eu colocar mais uma aguinha aqui no meu. Só um minutinho, gente. Vou fazer mais um chá aqui. Então, assim, esse plano de carreira é uma, eu acho que não sei se é a maior. Vou colocar um olhinho aqui também no meu chá, que é a minha garganta. Então, vamos lá. São objetivos do plano de carreira do servidor público de Passo Fundo. Então, qual é o objetivo do plano de carreira? Estabelecer a carreira dos servidores municipais e criar regras de promoção salarial. Então, a gente viu lá na lei orgânica, né? A gente viu um pouco do estatuto do servidor. Aqui, de certa forma, algumas coisas são repetidas. Então, se vocês entenderem lá, aqui também vai ser entendido. Só que aqui é uma coisa mais prática. É como que vai ser? Qual que é o valor inicial do salário? Sabe? Então, aqui é mais prático. Só que é bem extenso. Então, diz lá, oferecer oportunidades de desenvolvimento por meio de uma carreira estruturada. Criar mecanismos para atrair, manter e desenvolver e engajar profissionais com as competências necessárias à prestação de serviço no âmbito local. Fixar as seguintes diretrizes. Então, ali tem as diretrizes. Gente, só esse artigo aqui dá para fazer no mínimo umas 10 questões diferentes. E percebam vocês que, se vocês na leitura não observarem alguns detalhes, vocês caem e podem errar a questão assim facilmente. Por exemplo, cadê aqui? Criar mecanismos para atrair, manter, desenvolver e engajar profissionais com as competências necessárias à prestação do serviço no âmbito local. Aonde retirarem alguns verbos, modificarem os verbos, né? Modificarem o sentido, entra a questão do português também, é certo, porque são questões muito extensas. Já pensou aqui, ó, fixar a seguinte diretriz. Você pode falar, quais as diretrizes do plano de carreira dos servidores? Ai, gente, desculpa, hoje tá complicado, vamos lá. Utilização, então, dos cargos amplos, quando possível, visando possibilitar maior flexibilidade da gestão de pessoal, incorporação para os cargos e funções. Hoje tem uma lei, eu não vou lembrar agora o número, mas não vai cair no concurso de vocês, mas é importante vocês saberem. Uma lei bem recente, e ela não há mais incorporação de funções. O que é função gratificada? Às vezes a gente vai falar, para mim é normal, que é uma coisa que eu vivo todo dia, mas para vocês não. Mas vai ter no decorrer aí do plano de carreira e do estatuto do servidor também tem. Função gratificada é assim,
Lembra que a gente falou na última aula que os CCs, né, que é os cargos em comissão, eles são cargos de coordenação e chefia? Só que o CC, ele é contratado, ele é de fora, ele é contratado para fazer aquilo. Já a função gratificada é alguém que já é da administração, ou seja, já é servidor de carreira, e ele ganha um cargo de chefia. No momento que ele ganha este cargo de chefia, ele recebe uma função gratificada, é um valor a mais no salário, né? É um valor a mais no salário para desenvolver funções de chefia e coordenação, que seria a mesma função do CC. Então, geralmente, quando se cria os cargos, porque tudo é criado por lei, lembra? Todo cargo é criado por lei. Eles já colocam na lei que pode ser aquela coordenação, por exemplo, coordenador não existe, tá? Vai existir, mas não existe. Da escola pública de trânsito. Coordenador da escola hoje não existe, tá? Porque a escola pública está sendo criada agora, então ela não existe no papel ainda. No momento que se criar a escola pública de trânsito, vai ser criado por lei uma coordenação. E essa coordenação, então, vai ter que estar escrito lá na lei, que pode ser um CC, um cargo de confiança, alguém externo, alguém que vai entrar na administração, entrar para o serviço público sem concurso, lembram? Que a gente falou na última aula, e ou pode ser alguém do quadro que vai ganhar uma função gratificada de coordenação. Então, tinha algumas regras anteriormente, hoje não vale mais, que você ficava tantos anos, você incorporava isso ao teu salário. Porque a função gratificada é que nem CC. Tu ganha hoje, o prefeito te nomeia, sai uma portaria, e amanhã, se ele decidir que você não é mais para o cargo, ele te tira, você vai ficar um dia só, ou um mês, um ano, 10 anos, enfim. E antes, se você ficasse até 7 anos, você incorporava 140%, né? Então, teve gente que incorporou 140%. Agora tem uma lei que não tem. Por isso que fala ainda, né? Mesmo sendo recente, ele ainda acaba falando na questão da incorporação, mas não existe mais. Claro que quem estava no cargo, então, até aquela data que saiu a lei, que agora eu não vou me recordar certinho, vai ganhar o proporcional, tá? Mas é isso que está se referindo ali. Utilização do mapeamento dos processos do trabalho como base para a definição dos espaços ocupacionais, competências necessárias e requisitos na formação e experiência para os cargos. O que eles estão dizendo? Que esse plano de carreira do servidor, ele é, na verdade, para ver quem está desempenhando as funções, é fazer um mapeamento do que está acontecendo nas secretarias. Né? Então, é entender como funciona, né, a parte administrativa. É isso que está falando ali. Incorporação e aquisição, deixa eu ver aqui, no processo da avaliação do desempenho, consideração do desenvolvimento de competência e eficiência como critérios para progressão e promoção de carreira. Então, esse plano de carreira, na verdade, é estabelecer como se dá, como são as regras para dar vantagens para o servidor, né? Assim como os deveres, e também tem os deveres, os direitos e os deveres. Então, é mais ou menos isso, tá? Esses conceitos, então, dentro do plano de carreira. Aqui nós temos aí, no mínimo, pode ser feito também 10 questões. Por quê? Porque pode ser usado naquelas alternativas, né? De acordo com o plano de carreira, lei tal, 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 tal. E aí eles vão enrolar lá, né? Quais alternativas estão corretas? Pensa, gente. Onde colocar um não, né? Onde mudar uma palavra, onde não tiver algo ou uma palavra que mude o sentido, aí vai estar a questão. Então, o que a gente tem que entender? Plano de carreira. É o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores ocupantes de cargos. Olha só, lembra que a gente falou de provimento? Não, na última aula, ó, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.
O que quer dizer? Que esse plano de carreira se aplica a CC? Não. Não se aplica a CC, e sim a servidor efetivo. Lembra o que é servidor efetivo? Que vai, né, ele vai ser nomeado, ele vai, né, entrar em ação, vai trabalhar, né, vai começar o exercício, vai tomar posse, vai entrar em exercício, vai passar pelo estágio probatório. Então, provimento efetivo que integra determinada carreira, constituindo-se um instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, pode ter ali, pode só mudar, ó, ocupantes do cargo de provimento que integra determinada carreira. Se tirar o efetivo, quer dizer cargo de provimento, o CC também é cargo de provimento. Torna errado essa questão. Então, a gente tem que começar a observar, né, essas coisas. Então, a gente tem que entender o contexto, de certa forma, memorizar o que está na lei, porque o que está nessa apresentação é o que está na lei, foi o print da lei, tá? Mas a gente tem que se dar conta desses detalhes. Carreira. O conjunto de cargos de provimento efetivo, olha aí, cargo de provimento efetivo. Pode um CC, um cargo de comissão, participar aí desse plano de carreira? Não pode. Aí está dizendo, para os quais os servidores poderão ascender através de níveis, mediação e promoção. Então, só que assim, ó, nós vamos ver depois. Aqui parece, né, quando a gente lê, ó, carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender, né, subir níveis, ó, ascender, é ascensão, através mediante promoção, né. Só que é o seguinte, não é assim, entendeu? Existem muitas regras. Então, às vezes, as pessoas acham que entram na prefeitura e já vão ganhar a promoção. Não. Nós vamos ver daqui a pouco. Qual o nível que você fez concurso? Uma coisa que as pessoas, às vezes, e isso também pode confundir. Quando você faz concurso a nível médio, por exemplo, para agente de trânsito, é a nível médio. As pessoas não se dão conta o quanto interfere. Aí, por exemplo, tem gente que vai fazer para farmácia, né? Farmácia é nível superior. Então, o base do nível médio e o base do nível superior são totalmente diferentes. Isso vai implicar em tudo, em diárias, só não implica no ticket de alimentação, que é o mesmo, tá? A prefeitura inteira ganha o mesmo valor, mas o resto, tudo vai influenciar, até a questão da função gratificada. Então, a carreira aqui, lendo, parece assim que esse plano de carreira vale para todo mundo ascender. Não, existem regras. Cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades do servidor público, com denominação própria, número certo, retribuição pecuniária vinculada a um determinado nível e a um certo padrão de vencimento. O que significa isso? Nós vamos ver depois umas tabelas ali. As pessoas não se dão conta, né? Acham que o prefeito faz, assim, concurso, eu quero colocar agente de trânsito, eu quero colocar enfermeiro, eu quero, né, contratar médicos. Não. Tudo, lembra que a gente falou sempre na lei orgânica também, tudo tem que ser via lei, e essa lei tem que passar pelo legislativo, que é a nossa Câmara de Vereadores. Então, assim, cada cargo dentro da prefeitura também. Vocês, olha só, um número muito bom para vocês. Quem vai fazer para a gente de trânsito? Vocês sabiam que nós vamos ver na tabela daqui a pouco que o número de agente de trânsito pela lei é 120? E hoje nós, olha, chutando muito, puxando muito, talvez uns 55. Uns 55, porque tem alguns que estão em outras secretarias. E nós precisamos de 120. Então, significa, depois nós vamos ver ali na tabela, significa que as 7 vagas que eles estão, que no concurso tem ali
inicial as 7 vagas, é ridículo, porque o número total de agentes que é necessário para Passo Fundo, segundo a lei, porque tem que estar dentro da lei, são 120. E nós estamos com nem a metade. Nós estamos menos da metade. Então, olha quanta vaga. Se for ver pelo número de agentes de trânsito que necessita, nós estamos com quase 60%, né? Quase 55%, né? 55% por aí de vagas em aberto. Pensa, então, vocês fiquem muito felizes, porque eu acredito que muitos serão chamados. Claro, o negócio é ficar entre os primeiros, sim. Isso sempre é a melhor solução. Mas vocês podem, às vezes pode demorar um pouquinho, mas vocês podem ser chamados futuramente, viu? Porque vaga existe, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. E tem também, né, ali, ó, retribuição pecuniária. O que é pecúnia? Dinheiro. Aí o prefeito pode, eu quero pagar mais para os agentes de trânsito. Não. Para ele pagar mais para agente de trânsito, ou para qualquer outro cargo, ele vai ter que fazer uma lei, passar pela Câmara de Vereadores, ser aprovado, voltar para ele e ele homologar essa lei. Não pode ser feito assim, tudo mediante lei, tá? Também, então vai ter lá, depois nós vamos ver certinho. Vai ter, eu trouxe uns exemplos, não trouxe todos, porque são muitos cargos, né? Mas tem um exemplo ali, que é a função, o cargo, quantas horas vai trabalhar, quantos precisam para aquele cargo e quanto vai receber, qual é o valor da tabela inicial. Então, tudo está ali, tudo está aqui nesse plano de carreira. Cargo, tá, nível. Conjunto de cargos classificados segundo identidade, quanto a escolaridade, especialização, capacidade e aptidão específicas. Então, por exemplo, vocês agora vão passar por, depois que passar na prova, tem o teste de aptidão física. Então, eles têm na própria lei já diz o que precisa para desenvolver. Bom, o agente de trânsito é um cargo, né, segundo a lei, né, municipal, tem lugares que já são nível superior, e é muito melhor, que tudo é mais, né, desde hora extra, os avanços, tudo é um valor maior, né, existe, mas aqui para os fundos, a escolaridade para agente de trânsito é nível médio, a escolaridade para médico, superior, para farmacêutico é superior, para professores, tem professor a nível médio e tem professores a nível superior, tudo depende. Padrão de vencimento. Então, uma identificação numérica do valor do vencimento, determinada categoria. Nós vamos ver depois isso mais claro na tabela. Então, existe um padrão de vencimento, você começa... Lembra que eu coloquei para vocês, eu acho, lá no começo do grupo, eu coloquei qual que eram os vencimentos iniciais, né? Tinha uma tabelinha lá, que a cada 3 anos você vai ganhando avanços e tal, né? Depois eu explico melhor. Promoção, ascensão do servidor de um determinado nível para o imediatamente superior da mesma categoria. Então, agora não pode acontecer o seguinte, eu sou nível médio e quero ganhar uma promoção e subir a categoria do superior. Não, eu entrei no concurso, que vale o concurso que eu entrei como cargo de nível médio, eu vou continuar recebendo todas as categorias e níveis do nível médio, então não pode eu querer mudar no meio do caminho. Posso mudar para nível superior? Posso, tem que fazer um concurso para um cargo de nível superior. Grau de vencimento, atribuição do valor pecuniário para cada cargo, com 11 subdivisões das letras A a K. Então, o grau de vencimento vai ter subdivisões, tá? Que é de A a K, que também vocês vão ver depois numa tabela. A progressão é a sanção do servidor de um grau de vencimento para o seguinte. Então, sempre que ele ganhar um aumento por
tempo, né? Ou por, vocês vão ver ali por tem algumas regras também. Então, ele vai receber uma progressão a cada 3 anos, tal, tal, tal. Aí, o que, que vai considerar, então? Aperfeiçoamento profissional, avaliação de assiduidade, com aumento do vencimento entre um grau e outro. Por exemplo, para o agente de trânsito existe um adicional de escolaridade. Por quê? Porque é um cargo a nível médio. E no momento que aquele servidor, ele se aperfeiçoou profissionalmente, ele, ó, aperfeiçoamento profissional, ele foi lá e fez uma faculdade dentro da área dele, e aí ele passou a ter, vai passar para nível superior? Não, gente, ele continua sendo nível médio, só que ele vai ganhar um adicional, ele vai ter uma progressão, que na verdade é um adicional de escolaridade que a gente chama. Que agora não me lembro se é 10 ou 30. Agora, não sei, agora me fugiu, não me lembro se é 10% ou 30%. Mas isso até, esses valores a gente vai falar na próxima aula. Até tem que olhar lá no meu conta-cheque, eu não me lembro. Mas é 10 ou 30, tá? Por cento. Acho que é 30%, que 10% é o risco de vida. Ah, que daí, o que, que tem a ver o risco de vida? Tem a ver com a capacitação, mas tem a ver com a função, com o que a função, o cargo, né, o que está vinculado ao cargo. Bom, foi feito um laudo por um médico que estabeleceu que a função, que o cargo, agente de trânsito, tem risco de vida de 10%. Tem cidades que têm até 30%. Mas, Passo Fundo, o médico decidiu que aqui é só 10%. Não tem mais risco de vida. A nossa vida vale 10%, né? Mas é tudo, claro, mediante laudos, mediante leis, tá? Plano de carreira, padrões, então. Então, aqui que a gente tem que entender muito bem, tá? São 3 níveis do nosso quadro geral aí do cargo de provimento. Sempre lembrando, cargo de provimento efetivo, quando a pessoa entra por concurso público, e efetivo significa que ele passou o estágio probatório, tá? Então, cargo de provimento efetivo significa que ele proveu, ele entrou via concurso público e passou pelo estágio probatório, tá? Do Poder Executivo de Passo Fundo são da seguinte forma. Então, aqui, ó, isso que eu estava falando antes, são 3 níveis. Nível médio, eles têm 6 padrões de vencimento, que depois nós vamos ver nas tabelas. Nível superior, 5 padrões de vencimento básico. E tem um nível que é novo, que esse não tinha anteriormente, que é um nível de pós-graduação, com 5 padrões de vencimento básico. Não confundam com o que eu falei do adicional de escolaridade. Eu, sendo o meu concurso nível médio, mesmo que eu tenha feito faculdade, eu não vou passar para o nível superior. Eu não vou passar de jeito nenhum por nível. Eu continuo sendo nível médio, só que eu vou ganhar um adicional de escolaridade, que é uma promoção, que é um valor em pecúnia, né, em valor, que é um reconhecimento por eu ter me esforçado e ter ido além do que eu entrei, tá? Então, aqui pode ter um pega-ratão nesse sentido. Eles podem fazer uma questão dizendo isso, o servidor entrou num cargo de nível médio, mas como muito esforçado, fez a faculdade, se formou e passou para o nível superior. Não passa de nível superior. Ele ganha um adicional. Cada um, como que você pode passar para o nível superior? Pode, fazendo outro concurso, e esse outro concurso sendo de nível superior, tá? Então, fique bem claro isso. O enquadramento dos cargos dos níveis respectivos padrões de vencimento está vinculado ao rol de atribuições, ao grau de responsabilidade, à complexidade das tarefas, à escolaridade mínima e outras peculiaridades do cargo exigidos no concurso de origem. Então, por isso que é importantíssimo o edital do concurso de vocês. Esse edital, vocês acham que vai acabar dia 14, né? Ou
quando vocês assumirem. Mas não, o edital, eu, por exemplo, já usei várias vezes o edital do meu concurso para reivindicar coisas que a prefeitura esqueceu de me dar. Por exemplo, adicional de escolaridade foi um que não foi me dado de ofício, né? Não foi me dado por processo administrativo, porque eles entenderam que a minha faculdade não era afim. Só que no edital de concurso dizia que eu tinha que ter conhecimento na área da informática, e óbvio, a gente usa sistema, a gente tem acesso ao sistema do Detran, de inclusão de multas e tudo mais. E aí eles não aceitaram a minha faculdade, a minha primeira faculdade é sistemas para internet. E aí eu usei o meu edital. Então, o edital do concurso de vocês guardem, salvem, né? Vá que um dia não tenha mais a página da Fundatec, guardem, porque vocês podem precisar futuramente, tá? Então, essa é uma dica para aí quando vocês já forem agentes de trânsito, tá? Então, entenderam bem? Nível médio, nível superior e nível de pós-graduação. Aqui são 3, ó. Depois a gente vai ver que tem 2. Aí vocês têm que cuidar muito bem, ó. Esse artigo 4º fala dos níveis do quadro geral de cargos de provimento efetivo. Então, você tem que prestar muita atenção nos termos, porque pode confundir nível médio e tal. Então, aqui são 3. Depois nós vamos ver que tem outro caso, que é 2, tá? Padrões de vencimento, então, seria o valor base para todas as outras vantagens recebidas. É o que eu falei. Então, quando ele é nível superior, tudo vai ser maior. Tudo. Não é que só o salário base vai ser maior. Não, a diária dele vai ser maior, a hora extra dele vai ser maior, tudo vai ser maior. Então, por isso que é um padrão, né? Então, todas as vantagens, os aumentos são maiores também, porque a parte do princípio sempre do padrão. Então, é a base para tudo, por isso que é importantíssimo. E aqui estão as 3 tabelas, ó, para nós entender. E olha a diferença, gente, ó, vejam quanto é diferente, ó. Então, aqui, ó, primeira, à esquerda ali, nível médio, tá? Nível médio. Então, lá estava escrito na lei que tinha 6 graus, né? 6, deixa eu me lembrar a palavra agora. Cadê aqui? Aqui, ó. Padrões de vencimento, isso, padrões de vencimento. Agora não tinha me fugido. Então, são 6 padrões de vencimento. O que significa isso? Então, a nível médio, você entrou hoje, o teu grau, que você entrou no grau A, o teu vencimento base vai ser 1.588,37. Significa, vai ser só isso eu vou receber? Não, gente, isso é vencimento básico do nível A. Aí, no nível médio, o que significa isso? Você vai receber 1.588,37, aí você vai receber lá, tem faculdade, 10% sobre esse. Aí você tem risco de vida. Aí você tem, entendeu? Todos os adicionais, aí você dirige moto. Aí ou você trabalha com a parte da pintura. Tudo vai adicionando no teu salário, só que o base é o 1.588. Passou-se 3 anos, você ganhou tua primeira progressão, né? Aí você foi para o nível 2. Aí você vai, então, ganhar o teu vencimento, vai ser 1.772,74. Aí, então, tudo vai ser ali. Aí o que entrou vai ganhar um pouco menos. Quem está lá no nível 6, o base já é 3.452, que ele já alcançou aquele nível, tá? Então, é isso que é o vencimento base dessa tabela, que é os artigos estavam falando anterior. Nível superior, olha como muda, gente, olha aí. Ó, enquanto o nível médio, por isso que não pode tu pular do nível médio para o nível superior, porque olha aí, nível médio, 1.588. Nível médio, superior 5.223. Não é justo, né? Vamos falar a verdade, não é justo. Então, por isso que é bem mais interessante fazer uma faculdade, um concurso a nível médio. Olha a diferença. Olha o último grau. O base do último grau ali, né? Que é 5 níveis, né? 5 tabela de vencimento.
O salário inicial, no caso, o base, no último nível do superior é 10 mil. Então, quer dizer, tudo tu vai ganhar além do 10 mil. Então, tu vai ganhar adicional de escolaridade, ou de escolaridade não, quer dizer, de pós, sim, pode ganhar. Ele pode ganhar sendo superior, fez a pós-graduação, ele pode ganhar o adicional de escolaridade também. Então, ó, pensa só o adicional de escolaridade, 10% de 10, olha como é bom ser servidor público aí de nível superior. E agora tem o nível pós-graduação, né? O que é o nível pós-graduação? É aquele servidor que ele entrou para o trabalho como nível superior, com uma graduação, e, perdão, esquece que eu estava falando, estava pensando no adicional de escolaridade. Não, ele fez o concurso onde já exigia pós-graduação. Alguns professores, eu acho que o concurso agora para procurador, se eu não me engano, acho que já pede pós-graduação, que mais que pede, são poucos, tá? Não são muitos. Na prefeitura eu sei que o procurador da prefeitura também pede pós, e olha, na prefeitura agora, tem que olhar na tabela, não me lembro quais os cargos, talvez engenheiro, né? Mas você tem que entrar já com a graduação e mais os níveis, que são as provas de títulos. E aí lá vão mas isso tudo o edital que vai dizer, no edital do concurso vai dizer qual o título, quais áreas e tudo mais, tá? Então tudo tá lá no edital. Mas olha que interessante também, né? Olha o nível 1, ó. Então, o médio 1.588, o superior 5.223 e o pós-graduação 6.000, ó. O último grau, né? O último lá, ó, quase se aposentando, 11.465. Mas olha que interessante, né, gente? Sabe que todos os anos essa tabela vai mudando. Essa que está na lei hoje, tá? Porque é a última lei que eu olhei. Isso está na lei, tá? Essas tabelas aqui estão nesta lei, tá? Então, pode ser que tenha aumentado já, porque eu não olhei para ver se estava atualizado. Mas quando atualizar os vencimentos, atualiza ali também, tá? Cargo de provimento efetivo, então, de nível superior. Aqui que eu falei para vocês. Tudo tem que estar na lei, tá? Então, o que aqueles artigos anteriores falou? Aqui está o resumo. Nível superior. Eu fiz o concurso para nível superior. Aqui estão os cargos, ó. Contador. Aí ele vai dizer assim, qual o padrão de vencimento do contador? Bom, ele começa já com nível 3, ó, tá vendo ali? Ele já começa com nível 3. O número de contadores que o município tem que ter? 10. Ah, é obrigado a ter? Não, não é obrigado. Tanto que não deve ter 10 contador, porque quando a gente precisa de uma tabela lá, meu pai, é uma loucura. Eu já fiquei uma vez, 3 meses esperando o contador fazer um cálculo para um contrato de uma empresa. Tá? Então, não deve ter muito, não. Então, mas dizem que o ideal para a prefeitura, que está aí, é 10. Qual a carga semanal desse contador? 35 horas. Ele pode pedir a redução na carga horária, gente? Pode, lembra que é 35? Se ele trabalhar 35 horas, ele pode. O enfermeiro, bom, ele começa, então, com o padrão de vencimento 1, ele precisa de 104, o município tem que ter 104 cargos de enfermeiro, e a carga horária dele é 40. Ele pode pedir redução? Pode pedir redução, conforme a lei, porque ele trabalha mais de 35 horas. Vamos ver um que não. Aqui, ó, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, então, começa com nível superior 1, tem que ter pode ter na prefeitura 10, né? Pouco, né? Muito pouco, mas enfim. 10, e a carga horária semanal é 30. Esse fonoaudiólogo concursado pode pedir redução de carga horária? Não, pode pedir redução de carga horária. Por quê? Porque um dos requisitos é trabalhar 35 horas ou mais. Nutricionista ali também, ó, 12, ó, tem mais nutricionista que fonoaudiólogo, né? Que horror, mas tudo bem. E nutricionista, não, claro que é importante também, mas não vejo tanta importância quanto um fono, né? Principalmente para gente que tem
Filho autista sabe o quanto precisa, né? Então, nutricionista ali, ó, 12, veterinário, 20, ó, 20 veterinários, e a carga horária 35. E o médico, ó, o médico já entra com nível 5, gente, ó, vamos ver lá. Nível 5, ó, o vencimento, nível 5. O médico já entra ganhando 10 mil, ó. Viu ali, ó? Ó, médico, ó, médico, padrão de vencimento, nível 5. Quantos? 36. 36 médicos tem que ter, então, no município. Carga horária semanal, 40. Ó, nível 5, volta lá, 10 mil. Então, ele já entra ganhando 10 mil. Ó, vale a pena ser médico, hein? Coitados também, a gente tem que ganhar, né? Porque o que eles estudam é fora de série. Precisando de água aqui. É fora de sério, né? Que eles estudam para chegar lá. Então, merece, merece, merece. Vamos fazer. Quem quer ganhar bem tem que fazer faculdade, né? Mas vejam ali, então ele já, ó, o médico já ganha, já começa ganhando o estágio último nível. Só que tá na lei, gente. Isso aqui eu copiei da lei, tá? Então, não pode o prefeito simplesmente, eu vou pagar 20 mil para o médico. Não pode, tem que estar na lei, não está na lei, não se compra. Nível médio, ó, o agente de trânsito aí, gente, ó. Nível médio, então, começa com o padrão de vencimento 6. Olha que legal, padrão 6. São 120 cargos, então o ideal é ter 120 no município, e a carga horária semanal é 35. Quando nós entramos, houve uma divergência nisso muito grande, porque a primeira turma era 44 horas, porque eles eram CLT, eles não eram estatutário. Nós entramos com 40, mas nós fazíamos 35. Jesus, né? Então, assim, agora não, graças ao o então deputado Luciano Azevedo, a gente conseguiu colocar no papel, né, e padronizar. Hoje é isso, hoje está na lei. Nível 6, então, ó, nível 6, a gente começa com 3.452, né? Então, o nosso padrão é R$ 3.452, né? Vocês já começam no nível 6, e são 35 horas semanais. Aí tem aqui o farmacêutico, ó. O farmacêutico. Ai, peraí que eu pulei. Aqui. O auxiliar administrativo são nível 4, né? Ele começa ganhando, então, o inicial dele é o nível 4, 130 vagas, 35 horas semanais. Podem pedir redução de carga horária? Podem pedir redução de carga horária. Motorista, o motorista começa com nível 3, são 15 cargos e a carga horária é 40, tá? Operador de máquina são 50, né? Então, claro que esse aqui é só um exemplo, mas todos os cargos têm que estar lá no plano de carreira, tá? Critérios de promoção. Critérios de promoção, então, da progressão remuneratória e da promoção. O servidor terá progressão ou promoção na carreira com crescimento remuneratório, né, com dinheiro, mediante aplicação ao longo da vinculação com o município. Os seguintes critérios, são 2. Progresso por desempenho, aperfeiçoamento, antiguidade e assiduidade, que é o que eu falei para vocês do aperfeiçoamento, que um exemplo é o adicional de escolaridade, que a gente chama, que é porque ele entrou com nível, ele fez cursos e tal, e tal, e tal, né? Pode por tempo também, porque a cada tanto tempo você ganha uma progressão, a cada 3 anos você ganha, né, uma promoção. E promoção por escolaridade e merecimento, mediante a comprovação da escolaridade prevista na lei e de avaliação permanente. E essa coisa da escolaridade também, né? Então, são as duas maneiras: desempenho, aperfeiçoamento, atividade e assiduidade, ou por promoção por escolaridade. Progressão remuneratória, dinheiro. Consiste, então, na ascensão do servidor do grau A até o K, por desempenho, aperfeiçoamento, antiguidade, assiduidade. Então, antiguidade é tempo. Quanto mais tempo você está, mais você vai
alcançando as tabelas, né? Vão passando o grau, né? Vai saindo de A até K. Chegou no K, pode trabalhar 10, 20 anos a mais, não interessa. O K é o último, né? Então não adianta trabalhar mais. Você vai ganhar só aquilo e deu. Dentro do mesmo cargo e categoria funcional, mantendo seu nível na forma e condições estabelecidas. Então, significa o quê? Que você vai trabalhando, conforme tu vai trabalhando, tu vai adquirindo tempo de serviço. Conforme o tempo, se você não fizer mais nada, só ir trabalhar, bater teu ponto, não faltar, que depois a gente vai ver ali, você já ganha aumentos. Como que funciona? O interstício mínimo para concessão de progressão de um grau para o outro é 3 anos, com aumento de 3% sobre o vencimento do servidor entre o grau e outro. O que significa isso? Entrei hoje, nós vimos que nós entramos já no nível no 6, né? Que é 3.400 e pouco, nosso, ou base. Então, eu entro, digamos, na letra A. Passou-se 3 anos de serviço, se eu não tive falta, se eu cumpri os requisitos, eu vou passar para a letra B. Quando eu passo para a letra B, o meu vencimento não vai ser o valor daquela tabela ali, mais 3%. Esse 3% é a minha promoção, é o meu presente por eu ter ficado 3 anos na prefeitura. Tá? Por que até o K? Então, pensa, A para B, 3 anos, B para C, 3 anos, C para D, 3 anos. A cada 3 anos você ganha uma letra, digamos. Só que você chegou lá no K, parou, não tem mais, só ganha aquilo, tá? É o máximo. Máximo do máximo do máximo. Aí depois tem algumas regras que você, estatutário, teoricamente, você já tem que sair, terminou o tempo, idade e tempo, tem que sair. Se você for CLT, não, CLT tem algumas outras premissas, mas o que é regido pelo Estatuto do Servidor, que é, no caso, todos aqui que querem ser concursados, né, eles, a gente tem um tempo, a gente fica lá o tempo e tem a idade, que depois vai aparecer aí no decorrer das legislações, a gente vai vendo, tá? Então, é mais ou menos isso. Cada 3 anos, uma letra. Atenção, então, não terá direito. Então, assim, não é todos que vão receber esses benefícios, essa promoção. Aí as pessoas dizem, mas eu duvido. Gente, acontece. Pessoas perdem esse benefício, assim, brincando. Por quê? Tudo na prefeitura são períodos aquisitivos, tá? Quando você começa a trabalhar na prefeitura, você tem que cuidar, porque cada período aquisitivo é uma nova vida para nós. Então, eu entrei dia 2 de fevereiro de 2004. Ali começou a contar o meu período aquisitivo, porque a cada 5 anos de trabalho eu tenho direito à licença-prêmio. Esse é um dos benefícios, tá? Só que conta da minha entrada, mas não é corrido. Por que não é corrido? Porque tem alguns descontos, se eu pego atestado, se eu pego, alguma coisa ali, que agora a gente vai ver. Então, eu perco o direito tanto a licença... O que é licença-prêmio? Licença-prêmio é a cada 5 anos de serviço público, eu tenho direito a 3 meses de folga, que eu posso simplesmente não ir trabalhar. Claro que eu tenho que solicitar, eu tenho que avisar, eu tenho que combinar com a minha chefia e tudo mais. Mas eu posso ficar 3 meses sem ir trabalhar, por exemplo, 90 dias em casa, e recebendo o meu salário. Eu não recebo aquelas verbas indenizatórias, que são por eu trabalhar, por exemplo, por ticket de alimentação, o risco de vida, porque eu não estarei trabalhando, mas o meu base, com alguns adicionais ali, eu continuo recebendo e fico em casa. Às vezes, a prefeitura compra essa licença-prêmio. Então, de vez de você gozar, você ficar em casa, ela te paga e te compra. Às vezes é interessante para a prefeitura, quando não tem gente para trabalhar. Mas é raro, mas acontece. Eu já tive essa honra já de receber. O que tu recebe? O teu salário integral.
o bruto, ganha tudo, né? Então é maravilhoso. Nossa, só o leão leva uma parte, mas tudo bem, faz parte, né? A gente ganha, tem que dar para o leão também. Então, assim, não terá direito à progressão. Isso eu acho que esses itens aqui é importantíssimo, porque são ótimas questões, né? Olha só. Não terá direito à progressão, ou seja, essa promoção, né? O servidor que durante o período aquisitivo tenha incorrido nas seguintes situações. Período aquisitivo, então, é assim, quando você entrou, vai marcando o tempo, tá? Daí tudo, você tem ali o período aquisitivo. Então, por exemplo, quando a gente vai tirar a licença-prêmio, diz lá, licença-prêmio do período aquisitivo, 2004 mais 5, 2009, né? E assim por diante, tá? Então, assim, tenham mais de 10 faltas injustificadas ao trabalho. O que que significa? Você não bateu o ponto, não foi trabalhar e não apresentou atestado nenhum, tá? Simplesmente não foi trabalhar. Então, geralmente o período aquisitivo é de 5 anos. Dentro desse prazo de 5 anos, você faltou 10 vezes ao trabalho. Tenha gozado de mais de 180 dias de licença para tratamento de saúde. O que que é isso? É atestado. Como que funciona o atestado? Tu pega 5 dias hoje, 5 dias no mês que vem, ele vai somando, entendeu? Vai somando, 5 mais 5, 10 mais 15, babá. Quando tu vê no teu período aquisitivo lá de 5 anos, você passou 180 dias. Você perde também, tá? Então também tem que estar de olho nisso. Claro, se ficou doente, né? Se precisou ficar, beleza, só que você não. Aí o que que acontece? O teu período aquisitivo vai parar de contar e vai postergar. Então, só vai contar depois daqueles 180 dias, mas você perde, tá? Então, é isso que tem que, por exemplo, gestante. A gestante não perde, ela não conta a licença maternidade não conta para te perder o teu benefício, mas ele vai jogando para depois. Então, você de vez em ganhar, que no meu período, depois que eu tive nenê, né, depois que eu tive a Maria Eduarda, o meu período aquisitivo balançou tudo. Por quê? Porque eu tive mais a licença. Antes era bem certinho. Agora não, agora tem o período da licença, sempre vai jogando para frente. Tenha sido punido com qualquer sanção disciplinar prevista no Estatuto dos Servidores, que é a tal sindicância, né? Então, se você foi punido, não é que você tenha aberto uma sindicância. Sindicância é um processo administrativo para se verificar o que ocorreu, né? Não é processo, não. É que esse processo ocorreu e lá você teve uma punição. Foi registrado no teu prontuário que você recebeu a sanção de uma semana de sem trabalhar, uma semana de desconto do teu salário, né? Algo assim, tá? Então tenha sido punido. Não significa que ter aberto uma sindicância para ti vai significar que tu não vai ganhar, tá? Tenha gozado licença para tratar de interesse particular. Essa licença para tratar de interesse particular, não me lembro se nós vimos lá, não, acho que não vimos ainda no Estatuto do Servidor. É uma licença que você pode, a qualquer momento, solicitar 1 ano de afastamento. Bom, eu vou viajar para os Estados Unidos e eu não quero deixar de ser servidora pública, mas eu preciso ir para os Estados Unidos. Então, eu vou pedir 1 ano de licença, que se chama interesse particular, tá? E só que daí, essa interesse particular, você não ganha nada, tá? Tu não ganha salário, nada, só segura o teu cargo. E esse pode ser renovado por mais 1 ano, então, completando 2 anos. Você pode ficar 2 anos nos Estados Unidos e aí voltar e trabalhar, tá? Só que nesses 2 anos tu não ganha nada. Então, essa licença, se você pediu essa licença, para de contar toda a tua vida funcional. Então, você não ganha progressão. Então, se tu estava na letra B, ali, a letra A, tu continua, tu volta a trabalhar e tem que trabalhar 3 anos para ganhar a letra B,
sabe? Então, isso que se está dizendo aqui. Tenha gozado de mais de 180 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família. Então, você também tem uma licença que você pode acompanhar o membro da família, seja pai, mãe, cônjuge, filho. Se você sai como se fosse um atestado, tá? Você fica fora, você ganha todos o teu salário, tu recebe, e tu fica 6 meses, né, 180 dias, pode ficar até 180 dias, cuidando lá do teu familiar. Se passar de 180 dias, você perde esse período aquisitivo da tua progressão. Não prorroga, perde, tá? Não terá direito. Porque, segundo essa progressão de a cada 3 anos você ganha 13%, é aquele funcionário que trabalha, que está presente. Então, ele é um reconhecimento por quem está prestando um serviço. No momento que você não está, tudo bem, você teve um problema na família, precisou cuidar do teu familiar, mas você não atendeu aqueles requisitos para ganhar esse prêmio, digamos. Então, se você tiver tirado mais de 180 dias para cuidar de pessoa da família, também você não ganha. Não tenha realizado curso de atualização, aperfeiçoamento na carga mínima de 60 horas. Isso é novo, tá? Acho bem legal, né? Eu tenho um problema que eu esqueço de mandar o certificado. Inclusive, eu tenho que mandar, tem vários certificados, eu esqueço de mandar. Esse é um artigo novo e eu acho super válido, que para você ganhar essa progressão de 3% no salário, que você tenha que se aperfeiçoar. Então, tu tem que fazer 60 horas aula, curso online, qualquer coisa, e apresentar na biometria o certificado. Então, se tu não cumpriu essas 60 horas, você também não ganha essa progressão. Os percentuais previstos para as progressões, uma vez incidentes, alteram o valor do vencimento do servidor, tá? Então, significa que cada vez que você aumenta 3%, né, a tua letra, que tu ganha 3%, vai aumentar o teu base. Então, o meu base, por exemplo, é totalmente diferente do base de quem entra agora. Por quê? Porque eu tenho 20 anos, então de 20 anos dividido por 3, né, faz aí, eu nem sei que letra eu tô, mas eu já tenho algumas letras aí, né? Então, então é isso que ele está dizendo, você vai sempre ser incidido no seu vencimento. E não terá progressão servidor em estágio probatório. Então, o estágio probatório fica só no ar, não muda. Não muda, tá? Estágio probatório, você está em teste, você está sendo testado, né? Você está sendo testado, então. E a progressão ocorrerá anualmente no dia 28 de outubro, data consagrada ao servidor público. Então, eu coloquei bem grande aqui, ó, dia do servidor público, data da progressão, tá? É uma questão boa de prova. Então, 28 de outubro, nós já temos lá o 8 de dezembro, que é o dia da padroeira, que pode cair também, né? Temos o 7 de agosto, que é o aniversário de Passo Fundo. Então, essas datas são importantes, porque dentro de uma questão pode salvar vocês. 28 de outubro é o dia do servidor público, então, o ano que você completa os 3 anos lá da letra, da progressão, você não vai receber. Por exemplo, eu completaria em fevereiro. Eu não recebo a minha letra lá em fevereiro. Eu recebo a minha letra, meus 3%, lá no dia 28 de outubro. Essa é a data que foi estipulada. Por quê? Porque tem servidor que entrou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, a prefeitura colocou todo lá. Então, progressão ocorrerá anualmente, dia 28 de outubro. A cada 3 anos, você recebe a tua progressão, tá? Então, esse é o padrão. Gente, hoje eu até preparei outra aula, mas vocês viram que a minha garganta não tá me ajudando. Eu tomei depois daquele banho de chuva hoje, foi complicado, vou ter que passar muito óleo, né? Mas eu queria agradecer, né?
por vocês, pelo voto de confiança de vocês, por permitir que eu possa ajudá-los a passar. Eu estou torcendo muito para vocês, eu espero que todos vocês tenham a capacidade de passar, eu espero que vocês tenham o merecimento, que vocês estudem, né? Então eu coloquei lá, estude, 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 né? Faltam 20 dias para a prova. A proposta é, então, acalmar e estudar. Não adianta ficar ansioso, porque as emoções, elas são tudo, né? Então, antes de iniciar o estudo, se conecte consigo mesmo, liga uma música, respira profundo 3 vezes, usa um chazinho de camomila, de lavanda, se você gosta, usa um chazinho, né, da vovó lá, de erva cidreira, que seja, usa um chazinho, respira, né, se acalma, isso também vale para o dia da prova, né? Deixe o seu cantinho de estudo bem agradável, com cheiros bons, né? De uma maneira a que você se sinta bem, porque sabem que a energia está ao nosso redor. Então, a gente tem que observar tudo. Onde tem muita bagunça, muita sujeira, muito cheiro ruim, isso não vai trazer coisas boas. Então, dá uma ajeitada, né? Eu também não sou o Simba, que se vocês vissem aqui como é que é a coisa, mas tentem deixar livre, né? Espaço, coloca músicas. Eu gosto muito do Ho Oponopono, a oração original, né? Digita lá no Google, no YouTube, né? Oração original Ho Oponopono. Ele faz uma limpeza na nossa atmosfera, né? Use, se tiverem, óleos essenciais também. Uma dica, né, gente, é os cítricos, laranja, toranja, né, limão, hortelã-pimenta, para dar atenção, para dar foco. Eu estou usando aqui hoje até o frankincense, que é o óleo que Jesus Cristo ganhou, né, e eu uso muito, principalmente agora com essa minha garganta desse jeito aí, com essa tosse, tanta gripe. Mas se não tem óleo, faz chá, né, não interessa. O importante é você se conectar consigo mesmo, tá? E mantenham a rotina de estudos. Hoje a gente já fez aí, acho que deu 1 hora e pouco já, né, de estudos. Eu teria mais uma aula, mas não vou conseguir fazer hoje, que estou com a minha garganta muito irritada. Mas prometo para vocês que a semana que vem a gente vai ter aula de novo na terça, tá? Nesse horário. E vamos fazer algumas aulas extras aí, nem que eu chame vocês ali, quem puder participar, participa, quem não puder, assiste a gravação depois, mas a ideia é a gente movimentar para vocês estudarem. Eu vou ficar uns dias fora agora, não vou estar aí, então não vou conseguir acompanhá-los, mas a partir da semana que vem, a gente pode marcar lembra que eu tinha prometido para vocês 30 minutos com cada um, quem quiser, me manda no privado, a gente já marca para conversar, para tirar dúvidas, né? Eu vou olhar, vou me informar bem certinho da questão das provas. Não vi, hoje eu não olhei, ontem não tinha nada publicado novo, mas assim que sair no edital eu comunico com vocês, coloco no grupo. Mas é momento para vocês estudarem, né? Relaxarem e aproveitarem. Vocês estão com uma oportunidade, vocês viram, né? O número ideal de agentes é 120. Né? Então, colocar 7 vagas é de dar risada, mas tudo bem. Então, vocês têm a oportunidade na mão e todos vocês que estão aqui no grupo têm a capacidade. Eu sei que tem gente que vai fazer para outras áreas também, né? Da mesma coisa. Deem uma olhada, gente, não se desconecte do mundo, né? Dê uma olhada nas notícias, porque tem conhecimentos gerais, que também vai ser um diferencial. Muitas pessoas ficam só no Instagram, Facebook, e não se conectam com informações de verdade. Então, procurem, eu vou procurar alguns artigos amanhã, alguma coisa nesse sentido, e vou publicar no grupo, tá? Mas se atenham, porque vocês não podem zerar. Lembra que tem um ponto de corte? Até acho que eu vou fazer um videozinho depois falando daquela tabelinha do ponto de corte ali, para que vocês cuidem, né? Porque se vocês tiveram ponto de corte, né, não atingir o mínimo, vocês nem classificados ficam. Então, o importante é vocês estarem classificados, estarem bem classificados, para futuramente ter a chance, daqui a pouco, se não entrar na primeira, entrar na segunda, na terceira, né, entre nas chamadas, mas vocês têm oportunidade. Com certeza, é uma grande oportunidade ser servidor público. Deixa eu sair daqui. E eu só tenho a agradecer,
eu amo muito ser servidora pública. Claro que eu já estou mais para me aposentar do que para, né, do que para... Até esses dias eu disse, ai, faz para a Polícia Rodoviária Federal. Eu disse, não, gente, começar tudo de novo, né? Não, 20 anos de servidora pública deu. Agora eu quero ser empreendedora mesmo. Agora estou na área de empreender, de fazer algo novo. Mas vocês têm capacidade para isso. Agradeço o tempo de vocês, agradeço por vocês confiarem em mim e eu espero que eu esteja ajudando. E se eu puder ajudar mais, me mandem no privado que eu posso algumas dicas, algumas dúvidas, que o que eu puder fazer por vocês eu farei, tá bom? Um abraço a todos vocês, uma ótima semana e bora estudar, né, gente? 20 dias, vocês têm 20 dias, então não tem feriado, não tem, né? Não tem outras coisas, foca, é 20 dias só. Foca, português, matemática, né? Olhem lá, e gente, no YouTube tem muita coisa, muita aula boa, né? Muita mesmo, que você vai recordar, você já aprendeu, você estudou, você já, a nível médio, né? Você já estudou isso, só tem que recordar, refrescar a memória. Bom, um abraço a todos vocês e como eu sempre encerro os meus momentos, todo dia é tempo de agradecer. Um abraço e até a próxima aula. Continua na terça-feira, 9h30, mais uma aula para a gente continuar as questões, principalmente da legislação. Bom, um abraço e até lá. Tá ligado aí?